Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, a Pro tá aqui hoje para explicar um conteúdo novo para vocês. A gente já sabe como é fração e a gente até vai fazer essa parte de fração que a gente já aprendeu lá no quarto ano. Só que hoje a gente vai aprender o que é uma fração equivalente. O que será que significa equivalente? Fração vocês já sabem. Agora a palavra equivalente. Equivalente significa que elas são semelhantes, certo? Que elas são iguais, tá? Então, se eu falo assim, isso é equivalente a isso, significa que isso é igual a isso, certo? Então, equivalente significa igual. Bom, olhando aqui, eu desenhei aqui 3 frações, certo? Vamos primeiro escrever a nossa fração aqui. Quantas partes essa minha figura foi dividida? 2 partes. Então, coloco aqui embaixo. Quantas partes eu pintei? 1 parte. Muito bem. Agora essa outra figura, reparem, ela é do mesmo tamanho, tá? Não tá perfeitinho porque é a Pro que desenhou, né? Então vamos lá. Quantas partes ela foi dividida? 4 partes. Quantas partes eu pintei? 2. E essa outra figura aqui? Quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E quantas partes eu pintei? 4. Muito bem. Se eu perguntar para vocês assim, 1/2, 2/4 e 4/8 são frações, certo? Elas são iguais? Elas são equivalentes? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Por que eu tô dizendo para vocês, e eu vou mostrar e eu vou provar que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Vamos observar a figura. São 3 figuras iguais, certo? São 3 figuras iguais. O que está diferente? Em quantas partes ela foi dividida. Aqui eu dividi só em 2, aqui eu dividi em 4 partes e aqui eu dividi em 8 partes. Mas vamos observar aqui uma coisa. Nas 3 figuras, ó, a metade das 3 figuras vem aqui. Nas 3 figuras que são do mesmo tamanho, então, imagine que isso aqui é um chocolate. Então, o meu primeiro chocolate, eu dividi ele ao meio, em 2 partes. Eu comi uma parte e dei uma outra parte pro meu irmão. Beleza. O outro chocolate, eu dividi em 4 partes. 2 partes para mim, 2 pro meu irmão. E aqui eu dividi em 8 partes. 4 para mim, 4 para ele, certo? Só que vocês vão observar que a parte que eu comi nos 3 chocolates é a mesma. Só que o que é diferente? Em quantas partes eu dividi a minha figura, certo? Então, eu posso dizer que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. A única coisa que é diferente é em quantas partes eu dividi o meu inteiro, certo? Então, isso aqui é uma fração equivalente, certo? Então, essa semana eu não vou dar atividades para vocês do livro do Emai. Eu vou tirar foto, eu vou mandar foto para vocês da atividade do livro de matemática de vocês, tá bom? Que tá lá na escola. Quem está com o livro na mochila, que era para estar na escola, mas está na mochila, pode fazer no próprio livro, certo? Quem não, faz no caderno, tá bom? Então, isso aqui é a fração equivalente. Eu vou também, do livro de vocês, eu arranquei aqui do meu livro. Esse material são tirinhas, e as tirinhas são todas do mesmo tamanho, tá? Dá para vocês observarem? Ó, são todas do mesmo tamanho. O que fica diferente? Em quantas partes foi dividida. Então, a primeira é um inteiro. A segunda, ela foi dividida em 2 partes, 1/2.
A terceira figura, ela foi dividida em 3 partes, 1/3. O amarelo foi dividido em 4 partes, 1/4. O vermelho em 5, esse verdinho em 6, o outro verde 7, em 8, em 9, em 10 e aqui 16 partes, tá? É legal, e eu quero que vocês façam isso. Quem conseguir, quem puder imprimir essa folhinha, excelente. Porque isso aqui vai ajudar vocês a entenderem bem isso. Por quê? Porque eu posso pegar e pedir para vocês assim. Quantas partes de 1/4 eu vou conseguir colocar aqui na minha figura de 1/2? Quantas partes de 1/4 eu preciso para colocar em metade aqui? 2 partes, certo? Então isso aqui ajuda bastante. Bom, uma outra coisa que vocês precisam saber de fração equivalente. Eu posso transformar uma fração em uma fração equivalente. Ué, como isso, Pro? Por exemplo, eu tenho aqui 1/8, certo? E eu quero achar uma fração equivalente a 1/8. É possível, assim, do nada, eu inventar uma fração e falar que essa fração é equivalente? Não. Então, o que a gente faz? A gente pode, para encontrar uma fração equivalente, multiplicar ou diminuir. Só que quando eu for fazer isso, eu tenho que multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, certo? Então, se eu for multiplicar por 2, eu vou fazer 1 vezes 2, vou fazer 8 vezes 2. Se eu for por 3, eu vou multiplicar o número de cima e o número de baixo por 3, e assim por diante. E eu posso também dividir. Só que quando eu for dividir, eu tenho que pensar um número que dá para eu dividir o número de cima e o número de baixo. Porque não dá para colocar um número decimal aí na fração. Existe? Alguém já viu uma fração escrita assim? 0,25 sobre 2? Não, né? Porque a fração já é um número racional, então não tem como. Então eu tenho que pensar sempre num número que eu posso dividir o número de cima e o número de baixo para dar uma conta exata. Então vamos lá. Aqui, 1/8 eu quero achar a fração equivalente. Eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar por 2 o número de cima e o número de baixo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Eu achei uma fração equivalente. Então, 1/8 é igual a 2/16, certo? Vou dar um outro exemplo. 2/4. Eu posso aumentar ou posso diminuir essa daqui. Vamos tentar reduzir, que vocês vão ouvir mais pra frente também, redução de fração. Eu tenho que pensar num número que eu possa dividir o 2 e o 4. Vou pensar no 2 também. Lembrando, tanto o número de cima quanto o número de baixo tem que ser dividido ou multiplicado pelo mesmo número. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, 2/4 é igual a 1/2. Eu poderia ter multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Eu tenho 4/8. Então, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Essas 3 frações são equivalentes, tá bom? Eu sei que parece meio estranho, é complicado eu explicar isso pra vocês, eu estando aqui e eu não vendo a carinha de vocês. Só que assim, vocês vão fazer a atividade do livro. Se tiver alguma dúvida, vocês comentem com a Pro, certo? Que aí a gente tenta explicar novamente, tá bom? Porque nas páginas do livro, na página 146, vai ter uma atividade justamente dessa. Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo que tem no livro. Eu mostrei um exemplo
que você podia ou dividir ou multiplicar, que você conseguiria. E agora aqui nessa fração, 3/8. Tem algum número que eu possa dividir? Eu posso dividir 3 por 3? Posso. 3 dividido por 3 dá 1. Mas 8 dividido por 3, vai ser possível? Não, porque vai dar um número decimal, então não pode ser por 3. Por 2, 3 dá para dividir por 2? Não, vai dar um número decimal. 8 posso dividir por 2? Tudo bem, daria certo. Só que tem que dar certo nos dois números. Então, aqui dividir não vai dar. Então, eu posso fazer o quê? A gente diz que essa fração é irredutível, quer dizer, não dá para reduzir mais. Ela é assim, o menor número dessa fração é esse. Eu posso, então, fazer o quê? Multiplicar. Eu posso multiplicar, então. Posso multiplicar por 2, por 3, aí eu posso multiplicar pelo número que eu quiser. Vamos multiplicar, deixa eu ver no livro, tá mandando multiplicar por algum? Vamos multiplicar por 2, que é o primeiro número. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. 6/16. Eu conseguiria reduzir? Sim. Eu poderia dividir por 2, que eu ia voltar para o 3/8. Certo? Deu para entender mais ou menos isso? Que para eu transformar uma fração, eu achar a fração equivalente, eu posso ou diminuir ou multiplicar. Só que tem que ser bom para os dois números. Eu não posso, eu vou dividir só o de cima. Não, tem que ser pelos dois. Mas o de cima dá número decimal, então não pode ser esse número. Tem que pensar um outro número. Um outro número que seja bom para o número de cima e para o número de baixo. Tudo bem, turminha? Então é isso. Então façam as atividades do livro que eu vou mandar para vocês. Façam atividades de português que a Pro vai postar também. Qualquer dúvida, fala para a Pro que a gente retoma esse conteúdo, tá bom? Na sexta-feira, a nossa aula do Zoom vai ser a correção disso. E vai ser ao vivo. Então, sexta-feira eu quero todo mundo no Zoom, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer a correção dessas atividades. Aí a gente consegue tirar dúvida. Porque aí eu tô vendo vocês, eu tô aqui, professora, eu não entendi direito esse. Aí eu posso explicar. Tudo bem, gente? Então eu aguardo vocês na sexta-feira pra gente corrigir as atividades de fração equivalente. Tá bom, turma? Beijo pra vocês e uma ótima semana.